E falando em escravidão, gente, pois é, né? Lollapalooza é flagrado com trabalhadores escravizados em São Paulo. Eu vou dizer pra vocês que eu sempre evitei ler sobre o Lollapalooza. Eu sempre senti um pouco de vergonha alheia com o festival. Sempre achei um negócio meio tosco. Flagrado é forte, né? Sempre achei tosco. Nunca achei que valeria a pena pagar caro pra ir num show que vai ter a maior parte das pessoas que eu não quero ver. Muito menos quando tem essa coisa de o Drake diz que ele não vai porque ele tá com sono, sabe? Gil Alessi na UOL. Apesar de ser um festival multimilionário com atrações de renomados artistas internacionais, o Lollapalooza foi flagrado essa semana submetendo trabalhadores a condições análogas à escravidão. 5 profissionais que atuavam na preparação do evento foram resgatados na terça-feira, no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo, onde os shows acontecem a partir da sexta. Eles trabalhavam como carregadores de bebidas em jornadas de 12 horas diárias, abre aspas. Depois de levarem gradados e caixas para lá e para cá, a gente ainda era obrigado pela chefia a ficar na tenda de depósito, dormindo em cima de papelão e dos pallets para vigiar a carga, afirma JR, um dos resgatados. Os funcionários atuavam na informalidade, sem os devidos registros trabalhistas, como manda a lei, abre aspas. Com idade entre 22 e 29, eles não tinham dignidade alguma, dormiam dentro de uma tenda de lona aberta e se acomodavam no chão. Não recebiam papel higiênico, colchão, equipamento de proteção e nada, afirma Rafael Brisque Neiva, auditor fiscal do trabalho que participou da operação de resgate feita pela Superintendência Regional do Trabalho no estado de São Paulo, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego. O Lollapalooza vai de sexta até domingo, o ingresso vai de R$ 1.300 para um dia até R$ 5.300 para pacotes luxuosos que garantem os 3 dias de show e acesso VIP, com cadeira de massagem e outros benefícios. Dentre as atrações desse ano estão grandes nomes como Billie Eilish, Lil Nas X e Drake. Drake foi de Drake and Josh, não teve Drake. Se tu pagou 5.300 limpo pra ver o Drake, se fodeu. Ano passado o festival movimentou mais de 400 milhões, segundo a prefeitura. Os 5 resgatados prestavam serviços para a empresa Yellow Stripe, uma terceirizada contratada pela Time for Fun, conhecida como T4F, dona do Lollapalooza. Em seu site de relações com investidores, a T4F diz que é listada na Bolsa de São Paulo por respeitar direitos humanos e afirma garantir um ambiente de trabalho diverso e acolhedor. Gente, empresa terceirizada da Time for Fun, a Yellow Stripe. Se vocês quiserem me ver falando sobre qual é a relação entre terceirização e trabalho análogo à escravidão, nós temos o vídeo que eu fiz lá no Critiquei, o podcast, falando sobre isso. Só que eu complemento o que eu falei lá. Trabalhadores terceirizados costumam ganhar menos. Trabalhadores terceirizados se acidentam mais. Trabalhadores terceirizados costumam ter jornadas mais longas de trabalho. A expansão da terceirização depois da contra-reforma trabalhista expandiu a condição de trabalho análogo à escravidão no Brasil, tá? Isso no Brasil todo. Isso aqui é mais um exemplo dos milhares. Lembram-se da colheita da uva, lá, das vinícolas. Era também trabalho terceirizado. O resgate em Goiás, de 212 pessoas, se eu não me engano, também foi trabalho terceirizado. E aqui a gente tá vendo a mesma coisa de novo, tá? E, novamente, sempre que a empresa terceirizada é pega com trabalho análogo à escravidão, a empresa, dona do negócio, fala assim, eu não sabia, de forma trabalhista, Então fica fácil para a empresa explorar, lavar as mãos e para esse trabalho ser mais frequente, tá? Era também trabalho sazonal. Esse trabalho aqui é sazonal. O Lollapalooza acontece de vez em quando só. Em Joinville também foi uma empresa terceirizada. Eu não sabia, disse a empresa, que sempre soube, né? Aqui, ó. Isso aqui que eu queria falar. Não é a primeira vez que o Lollapalooza viola a dignidade dos trabalhadores. Em 2019, pessoas em situação de rua foram contratadas por R$50 para cumprir diárias de 12 horas para montar os palcos. O trabalho degradante em meio a um dos maiores e mais ricos festivais do país chamou a atenção da equipe de fiscalização. Abre aspas. A situação que a gente presenciou é emblemática para entender as raízes do problema do trabalho análogo ao escravo no país. O grande abismo socioeconômico brasileiro provoca esse contraste e deixa algumas pessoas vulneráveis ao trabalho escravo, enquanto outros podem pagar mais de R$1.000 em ingresso para um show, diz Lívia Ferreira dos Santos, uma das auditoras fiscais que participou do resgate. Só vou falar uma coisa, tá? A desigualdade no Brasil é brutal? Sim. Mas a pessoa que paga 1.000, nem a pessoa que paga 5.000 é a raiz da escravidão, tá? A raiz da escravidão é o capitalismo. Tá bom? Vamos deixar muito claro que a classe dominante aqui em questão são os donos da Time for Fun, não são as pessoas que compraram o ingresso. Vamos escolher nossos inimigos, tá? De maneira correta. E, para complementar isso ainda, Sakamoto, como vocês falaram aí no chat, de Rock in Rio a Lollapalooza, festivais são palcos de escravidão há 10 anos. Aí aqui tá falando do Lollapalooza, né?
O relato acima poderia servir para os 5 que carregavam bebidas para abastecer a sede dos frequentadores do Lollapalooza e foram resgatados de condições análogas a de escravo nessa semana. Mas cabe também para descrever a vida de 93 resgatados que vendiam cerveja e refrigerante aos frequentadores do Rock in Rio em setembro de 2013. Quase 10 anos separam os dois casos, que não foram os únicos envolvendo grandes festivais de música com milhares de frequentadores que pagam ingressos de centenas ou milhares de reais. E ao contrário do que aconteceu com as vinícolas como Aurora, Garibaldi e Salto, no caso dos 207 resgatados em Bento Gonçalves, não houve grandes campanhas pregando o boicote do Lollapalooza nas redes sociais. Eu só vou divergir um pouco do Sakamoto aqui. Ter ou não campanha de boicote na rede social é irrelevante, tá? Irrelevante. Porque boicote, gente, não é capaz de frear o trabalho análogo à escravidão. Na situação que nós estamos, nós precisamos financiar os órgãos fiscalizadores, número 1. Nós precisamos revogar imediatamente a reforma trabalhista. E nós precisamos diminuir a desigualdade do Brasil. Isso diminui a escravidão no Brasil. Fazer repúdio na rede social, acusar as pessoas de indignação seletiva, é pouco relevante, tá? Isso aqui não é relevante. Pra isso ninguém nas redes sociais se revolta. Foda-se. Foda-se. Isso não é estruturante. Isso não faz diferença, tá? Mesmo que dias depois, auditores fiscais do trabalho tenham voltado ao local do show, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e constatado que cerca de 800 empregados dos bares do festival estavam com seus direitos gravemente violados. Então aqui tá descrevendo a questão. Eu só queria mostrar pra vocês que esses festivais geralmente se configuram de uma maneira muito semelhante ao trabalho sazonal no campo. O governo atual demonstrou alguma boa vontade de derrubar a reforma trabalhista, não que eu tenha notícia. O que acontece com o resgatado? Geralmente, a pessoa recebe o direito de voltar para sua cidade e recebe uma indenização, assim como todos os direitos atrasados. O que não é nem de perto a punição adequada. Se vocês quiserem me ver falando quais seriam as punições adequadas, tem lá o vídeo do Critiquê, tá? E só para não deixar passar, deputado príncipe quer fim de tribunais e órgão que combate o trabalho escravo. Herdeiro da família real portuguesa, já colheu 66 assinaturas, sendo a maioria de deputados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, para surpresa de absolutamente ninguém, onde foram flagrados os casos mais emblemáticos da prática criminosa. O cara autoproclamado príncipe do Brasil quer retornar às suas origens. E olha que simbólico, gente. Nós temos aqui a bandeira do Império, com o ramo de café e o ramo de tabaco. Gente, na época do Império, quem plantava e colhia o tabaco e o café? Era o príncipe? Era a família real? Era o Dom Pedro? Eram escravos, né? Parece que ele tá sentindo saudade da época que a família real dele significava alguma coisa. E olha só o nome das pessoas que assinaram. Sente o drama. Entre os nomes que assinaram o requerimento estão Coronel Ulisses, Delegado Fábio da Costa, Capitão Alberto, Capitão Alden, Delegado Caveira, Cabo Gilberto da Silva, Coronel Meira, Sargento Gonçalves, Delegado Ramagem e Pastor Marcos Feliciano, que é um homem muito cristão. Então, assim, eu não vou nem ler a notícia porque eu já falei sobre isso. Eu só quero lembrar vocês de uma coisa. Vai te lascar! Não vem, isso é vergonha. Vai te lascar! Tá bom? É bom. Eu só digo uma coisa, chat. Eu só digo uma coisa. Enche o cu de laudêmio e fala merda. É minha única colocação. E vai te lascar.